Muito boa noite a todos que estão aqui. Queria que você abrisse sua Bíblia no livro de João, capítulo 11. Diz assim a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. E ele nos faz uma pergunta: crês nisso? Curve a tua cabeça para uma palavra de oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o tema desse mês do culto Geração Ação é o tema sobrevivente. E com esse tema, eu falarei nesta noite o que o Espírito Santo colocou no meu coração. A gente vai falar hoje sobre morte e vida. A gente vai ouvir hoje sobre permanência e desistência. Nós somos seres eternos, fomos criados eternos e não lidamos muito bem com essa tal de morte. Quando temos que ir a algum enterro, se seja do nosso parente ou de algum conhecido, é um momento de grande reflexão, grande tristeza, grande choro. E a gente passa dias e dias, anos e anos, gerações e gerações, e não acostumamos com essa tal de morte. Porque ela dói o nosso coração. Ela nos deixa saudade. Ela arranca lágrimas dos nossos olhos. E podem ter certeza disso. Foi lançada até uma pesquisa fresquinha. Saiu ontem uma pesquisa. 100% verdadeira. Essa pesquisa não tem margem de erro nem para a esquerda nem para a direita, nem para um lado nem para o outro. Essa pesquisa constatou que 100% das pessoas morrem. Você acredita nessa pesquisa? 100% das pessoas morrem. E mesmo tendo essa certeza e sabendo que essa pesquisa é verdadeira, a gente não se acostuma com essa tal de morte. Porque nós somos seres eternos. No que dependesse de nós, nós viveríamos sem morrer eternamente. Aqui lemos no Evangelho de João. Cada evangelho, irmãos, apesar dele contar a narrativa das boas novas, do que Jesus veio trazer para nós, cada evangelho tem a sua especificidade. O livro de Mateus, Marcos, Lucas, eles apontam basicamente para uma mesma perspectiva, mas com detalhes diferentes. Mas o livro de João, apesar de falar do evangelho, das boas novas de Cristo, ele é mais diferente ainda do que esses outros três evangelhos. O Evangelho de João, ele é escrito para provar que Jesus é Deus. Que Jesus, a quem eu e você servimos, é o próprio Deus encarnado. E nesse episódio aqui que a gente leu, eu já comentei aqui numa quarta-feira, aqui é o episódio da ressurreição de Lázaro. E para um bom leitor da Bíblia ou um bom ouvinte, sabe que Lázaro foi ressuscitado no 4º dia. E nesse Evangelho de João, existem alguns milagres que nenhum ser humano poderia fazer. Acredite, haviam crenças e ainda há crenças que alguns seres humanos podem fazer alguns milagres. Mas os milagres feitos aqui no Evangelho de João, só Deus poderia fazer. E Jesus fez esses milagres. Então ele prova que ele é Deus na minha e na sua vida e na história. E esse é um dos milagres onde Lázaro morre e Jesus demora 4 dias para ir no túmulo de Lázaro. E alguns daqueles judeus acreditavam que uma pessoa, por muito ser próxima de Deus, um devoto de Deus, alguém próximo de Deus, um pastor, um sacerdote, ou alguém compromissado com Deus, poderia orar por uma pessoa e essa pessoa ser ressuscitada no 1º dia. Ainda poderia orar e essa pessoa ser ressuscitada no 2º dia, ou até no 3º dia.
Mas só Deus poderia ressuscitar alguém no quarto dia. E Jesus ressuscitou Lázaro no quarto dia. E Jesus é Deus. E se você ler o Evangelho de João, ele é apenas um pequeno comentário que você encontra em qualquer site. Você vai ficar maravilhado com os outros milagres que Jesus fez nesse Evangelho. Jesus não precisaria provar nada para mim nem para você. Mas mesmo assim ele quis provar e provou que ele é Deus. E ele é o dono da vida e o dono da morte. Ele ressuscita quem ele quer. Mas vemos aqui nesse texto que tem uma chave para ser um sobrevivente. Muitos ficam pelo caminho. Muitos abandonam a fé, muitos desanimam. Mas existe uma chave para aqueles que querem ser sobreviventes na presença de Deus. Existe uma chave. E essa chave está no versículo 23. Que diz assim, Jesus falando. Jesus lhe respondeu: teu irmão ressuscitará. Disse-lhe Marta: sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. Perdão, a chave está no versículo 26. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. E ele ainda pergunta: crês nisso? Então a chave para ser um sobrevivente, a chave para viver, mesmo que tenha que morrer, a chave para prosseguir ao invés de retroceder, sempre foi e sempre será a fé que eu e você alimentamos no nosso alvo, que é Cristo Jesus. Essas palavras saíram da boca do próprio Cristo. Mas eu quero te falar algumas mortes que podem ocorrer na nossa vida, no decorrer da nossa caminhada. Pode ocorrer na nossa vida, na nossa família, a morte física. É onde nossos olhos se fecham, aonde se encerra a nossa carreira, aonde todo conhecimento de medicina morre junto com o médico, aonde toda a alegria de alguém que era espontâneo morre, e isso acaba. É onde carregam a gente nem pode se levar para este lugar, carregam a gente e colocam a gente num lugar e depois nos deixam lá. Morte física pode nos pegar. Encerra-se a nossa carreira, aonde se encerra-se os sonhos. Os projetos são enterrados ali. Todo conhecimento é acumulado, é ali enterrado. E é onde é o destino de todos nós. De aproximadamente 7 bilhões de pessoas no mundo inteiro. Todas essas pessoas vão passar por esse processo. A morte física. Mas Jesus, ele fala aqui no versículo 26, que todos os que creem poderiam ter a certeza pela fé que alcançarão os céus dos céus. Que alcançarão a cidade celestial. Sabe, irmãos, eu fico feliz quando a prefeitura limpa uma rua e pinta o meio-fio de branco. Eu fico muito feliz, converso muito com o Simval sobre isso. Eu fico extremamente feliz. Mas o que nos é prometido são ruas de ouro. Talvez o meio-fio ele seja branco de uma pedra preciosa. Talvez as árvores que são plantadas nunca foram vistas por olhos humanos. E às vezes a gente se apega a coisas humanas como se aquilo fosse o fim em si mesmo. E nos esquecemos que a nossa vida, segundo o salmista, ela dura 70, 80 anos, e isso ainda é canseira, é enfado. E não nos preocupamos com a morte, que temos certeza que todos passaremos. E não alimentamos uma fé que nos levará para um lugar celestial, onde bateremos papo, conversaremos com o dono da glória. Nos preocupamos tanto
com A, com B, com quem ganhou, com quem perdeu, e esquecemos aquele que é o único dono da vitória, Jesus Cristo. Parece que a gente tem uma amnésia e a gente esquece. A gente esquece o único que a gente pode depositar toda a nossa fé e esperança. Toda a nossa fé, toda a nossa esperança, irmãos, com a certeza que a gente vai precisar. Com a certeza que a gente vai precisar. Todos passaremos pela morte física, mas também tem a morte da carne, onde eu mortifico minha carne através da minha fé. A partir do momento que eu me encontro com Jesus, eu olho para mim, eu olho para dentro de mim e vejo que não tem nada de bom dentro de mim. Romanos 7:8 vai falar sobre isso. Paulo vai dizer: quando eu tento fazer o que é certo, eu vejo que em mim opera uma outra lei que me empurra para o errado. No capítulo 7. Mas no capítulo 8 ele fala: graças a Deus que nos deu o Espírito Santo, porque a lei do Espírito elimina a lei da carne e nos dá vida em Cristo Jesus. Quando pela fé em Cristo, através do Espírito, eu mortifico minha carne, eu tenho a morte da minha carne, a morte da minha vontade, a morte daquilo que eu acho, a morte daquilo que eu acho que preciso. Abro mão disso e pelo Espírito eu penso nas coisas do alto. Eu penso no trono de Deus. Eu penso no amor de Deus. Eu penso na sua obra. Eu penso em ser o melhor que eu posso ser através da obra de santificação que o Espírito Santo opera na minha vida. Eu luto, eu esmurro o meu corpo, reduzo ele a servidão, assim como diz o apóstolo Paulo, para alcançar uma coroa incorruptível, sem mancha, sem mácula, sem nada, ao qual Deus preparou para mim e para você. Mas existe também a morte do Espírito, onde apesar de ter enxergado a beleza do Evangelho, irmãos, não existe coisa mais linda na face desse mundo do que o Evangelho. Qualquer coisa que existe nesse mundo você pode trabalhar, você pode se esforçar e você pode alcançar. Mas o Evangelho, se você trabalhar, se esforçar, você não alcança, você só alcança porque ele foi dado pela graça. E se eu não enxergar beleza nisso, que o dono da glória, santo, puro, único, ele quis fazer parte disso aqui com a gente, para dar uma oportunidade para a gente de estar com ele lá na glória. Se eu não conseguir enxergar isso, essa beleza, eu sou o mais pobre dos pecadores. A morte do Espírito é quando me deixo levar pela incredulidade. A morte do Espírito é quando eu deixo me levar pelos prazeres e pela glória do mundo. Eu enxerguei, eu vi Jesus. Ele estava aqui, eu escutei Ele. Mas a sedução do mundo, os prazeres, a glória do mundo me arrastaram para lá. Quando isso acontece, você sufoca o Espírito, eu sufoco o Espírito. Pastor Álvaro falou muito bem aqui, uma analogia sobre o Espírito. Ele comparou: aquele em quem habita o Espírito é aquela mulher quando está grávida na gestação. Fantástico. A mulher grávida, ela carrega alguém dentro de si, não é verdade? Ele falou aqui. E ela não pode viver de qualquer maneira agora, perdendo noite de sono, bebendo, tomando remédio à toa, fazendo esforço além da conta. E aqueles que têm o Espírito Santo também não podem, não devem viver de qualquer maneira. Quando não alimento a obra do Espírito pela fé, ela morre em mim. Está instaurada a morte
do Espírito Santo na minha vida. Não porque ele morreu, mas porque eu morri para ele. E tem alguns personagens aqui nesse texto muito interessantes. E talvez você e eu nos encaixemos em algum deles. O primeiro personagem que tem aqui foi um morto que reviveu. Lázaro. Quem era esse Lázaro? Era amigo de Deus. E a primeira reflexão que eu faço sobre esse texto é que amigos de Deus também passam por processos dolorosos. Na verdade, eu escutei de alguém um dia, eu não lembro quem, que nós deveríamos ter cuidados ao se tornar amigos de Deus. Porque tem coisas, você vai concordar comigo, que nós só pedimos para quem? Para amigos. Quando estoura alguma coisa na madrugada na tua casa, você não lembra de alguém distante, você lembra de quem? De algum amigo. Aqueles que te colocam nas maiores enrascadas são teus amigos. Aqueles que te socorrem também são teus amigos, mas te dá as missões mais difíceis. Quando você pensa assim, cara, eu preciso fazer uma coisa muito difícil, eu vou pedir para quem? Aquele amigo. Lázaro era amigo de Jesus. Quando Jesus chega lá e vê a cena toda, existe o menor versículo da Bíblia que está aqui nesse capítulo, que diz o quê? Jesus chorou. E a outra coisa que eu aprendo nesse texto é que Jesus, ele pode permitir que você passe pelos processos. É que Jesus aparentemente pode demorar para te socorrer, mas ele chora as tuas lágrimas junto com você. Jesus, ele não está num trono vendo você chorar e está batendo palma e rindo. Jesus, ele não está no trono vendo projetos teus definharem e morrerem, mas está tudo no controle dele. Por mais que pareça às vezes que ele está demorando, ele está no controle de todas as coisas. O amigo de Deus não está isento dos males da vida. A gente tem confundido, irmãos, o evangelho com vida boa. Evangelho nunca foi vida boa. Evangelho é uma boa notícia, não uma vida boa. No meio do caminho existe uma vida boa, mas a vida boa pode passar, porque Deus não poupou nem o filho dele. Ou nós somos melhores que o filho de Deus? Ou nós não podemos dar uma topada na mesa? E aí, quando vem alguns processos na vida de algumas pessoas, elas não sobrevivem. Não sobrevivem. Mas os amigos de Deus, quando Jesus vem, ele não nos deixa ficar envergonhados. Ele chama, vem para fora. Vem para fora. Ressuscita. Revive. Foi isso que ele falou para Lázaro. Um morto que reviveu. Mas tem outros personagens aqui, uns vivos que morreram, aqui nesse texto. Quais são esses, Bruno? Os discípulos e Marta e Maria, por exemplo. Jesus diz em outro momento: se o grão, ao cair na terra, ele não morrer, ele permanece só. Mas se ele morrer, ele dá o quê? Muito fruto. Quando Jesus inicia seu ministério, ele chama algumas pessoas para estar com ele. Os discípulos tiveram que largar algumas coisas para estar com ele.
Maria, Marta, teve que largar algumas coisas para estar com ele. Todos aqueles que querem viver com Cristo têm que largar algumas coisas para estar com ele. Esses são os vivos que escolhem morrer pela causa do Evangelho. Não, Bruno, os discípulos estavam vivos. Maria e Marta estavam vivas. Mas são pessoas que acompanham o Jesus, seja para a vida ou seja para a morte. Não consideram a sua vida como algo importante, mas consideram Cristo como algo importante. E todos aqueles que consideram Cristo como algo importante vão precisar matar ou morrer em algum momento da sua vida. Matar a sua carne, deixar morrer projetos, sonhos, pensamentos, práticas, dinheiro, fama. Vão precisar passar pelo processo da morte, porque se não morrerem, permanecerão sós. Mas se morrerem, darão muito fruto para a glória de Deus. São aqueles que quando encontram Jesus, tudo perde o valor. Vem uma proposta magnífica, mas Jesus não se enquadra naquela proposta, perde valor. Vem uma parada para se dar bem, Jesus não pode entrar junto, perde valor. São aqueles que entenderam o mistério do Evangelho. São aqueles que não se milindram à toa. São aqueles que estão mortos. Eu vejo pessoas se desanimando com a igreja. Eu vejo pessoas voltando atrás. São pessoas que insistem em viver, não estão mortas. Porque um morto não se milindra. Dá um cascudo no morto, ele não faz nada. Falou mal do morto, nada. Não apertou a mão do morto, nada. Não chamou o morto para o teu aniversário, nada. O time do morto está na 2ª divisão, nada. O time do morto vai ser campeão agora do Mundial em cima do Real Madrid. No horário do culto, de repente. Não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Porque quando eu morro, nada me atinge, irmão. Quando eu escolho morrer, nada me espeta, nada me machuca. Tá certo que é um processo, às vezes doloroso, até chegar a esse ponto de morte. Mas existe um processo que Deus quer fazer na nossa vida, a ponto de enxergarmos tudo sem valor. E o único valor é Ele, Cristo Jesus. São aqueles vivos que morreram. Os vivos que morreram. Mas também aqui nesse texto, tem uns vivos com medo de morrer. Alguns estão aqui hoje vivos, mas com medo de morrer. Versículo 16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos nós também para morrer com ele? Tomé, sempre Tomé, né? Para entender melhor aqui, Jesus fala assim: ó, nosso amigo Lázaro está dormindo. Aí eles falam assim: mas se está dormindo, vai acordar, né? Está dormindo, acordar. Eu sei que alguns têm dificuldade de acordar de manhã, mas uma hora acorda, né? Às vezes não acorda de manhã, acorda de tarde, mas vai acordar. Mas ele falou assim: não, ele não está dormindo desse jeito, ele está morto. Jesus falou assim: está morto. E nós vamos para lá. Aí os discípulos falaram assim: Senhor, mas há pouco tempo os judeus queriam te matar. Aí Jesus falou assim: não, mas nós vamos para lá. Aí Tomé vira e fala assim, não é nenhuma pergunta, eu acredito que Tomé fala assim: vamos nós também morrer com ele? Eu acho que foi mais ou menos nesse sentido, tipo assim, pronto. Tomé estava com medo de morrer, provavelmente. Muitas vezes eu também tenho medo de morrer.
Provavelmente vocês também têm às vezes, medo de morrer. Mas no sentido que eu estou falando aqui, são pessoas que têm medo de se entregar ao Evangelho. Vem domingo após domingo, há 35 anos, e ainda insistem em não morrer. Aí, pastor, muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho carona para ir. Quem não morreu, fica só. Quem morre, se entrega. Quem se entrega, cria relacionamento. Quem cria relacionamento tem amigos. E quem tem amigo pode pedir uma carona. Alguns estão vivos com medos de se entregar ao Evangelho. Jesus está batendo, Jesus está falando, através de um, através de outro, através da igreja, através de um acidente, através do céu, através de qualquer coisa da praia, através de tudo. Mas alguns insistem em não se entregar. Não se entregam. Medo de largar. Jesus te chama, mas você tem medo de morrer, porque sabe que tomar uma decisão para o Evangelho é morrer, e você insiste em ficar vivo. Você insiste em ficar vivo. Jesus estava na cruz, um ladrão de um lado, um ladrão do outro lado. Um falou para ele, eu quero estar com você onde você vai. Morreu, na verdade já estava morto. Só era questão de tempo. E o outro queria descer da cruz, ele queria viver. Ele queria viver. O que queria morrer, o que aconteceu com ele? Ele viveu. E o que queria viver? Morreu, irmãos. Toda vez que tentamos viver, a gente não vive. Toda vez que a gente não se entrega, a gente retrocede. Toda vez que a gente insiste em não se entregar, que a gente diz não, que a gente diz não, que a gente diz não, a gente retrocede e provavelmente acaba ficando só. Não são minhas palavras, são as palavras de Jesus. Vai reclamar com ele. Uns mortos pensando que estavam vivos. Nesse texto. Tinha alguns mortos pensando que estavam vivos. Versículo 45. Muito dentre os judeus que tinham ido visitar Maria, vendo o que Jesus fizeram, creram nele. Mas alguns deles foram procurar os fariseus para contar o que Jesus fizera. Então os principais sacerdotes fariseus reuniram o sinédrio e disseram, que faremos? Este homem está realizando muitos sinais. Se deixarmos ele em paz, todos crerão nele. Então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Um deles, porém, chamado Caifás, sumo sacerdote, naquele ano disse-lhes, vocês não sabeis de nada, nem considerais que é melhor para vós que morra um só homem pelo povo e que não pereça toda a nação. Os sacerdotes, eles já estavam mortos nas suas práticas, nos seus pensamentos. Eles já estavam mortos na sua fé. Eles já estavam mortos no seu procedimento. Eles já estavam mortos naquilo que eles estavam fazendo. Mas eles achavam que tinham a vida naquilo que eles estavam fazendo. Ei, meu irmão, estou falando com você que está aqui nessa noite, que por achar que tem um título de evangélico, que por achar que tem um rótulo de cristão, que por achar que vem na igreja de Nova Vida, na Assembleia, na Batista, acha que está vivo, mas Deus te fala nessa noite, você está morto. As tuas práticas dizem que você está morto. O teu quarto diz que você está morto. A tua Bíblia diz que você está morto. O teu procedimento, os teus pensamentos.
te diz que você está morto. Assim como a igreja de Sardes, que pensava que estava viva, Jesus falou para ela: ei, você só tem fama de que vives, mas você está morta. Eu te dou um conselho nessa noite: volte para mim e tenha vida. Beba de mim a água da vida. Você está vivendo da fama do primeiro amor. Você está vivendo das práticas de outro. Mas você está morto. Esses são os vivos. Os mortos que pensam que estão vivos. Mas o último personagem, o mais importante, é aquele que pode dar a vida. Ele estava aqui e ele está aqui. Aquele que pode dar a vida estava aqui com Lázaro. Está comigo, está contigo aqui nessa noite. Jesus é aquele que te permite passar nos processos. É aquele que te permite chorar. É aquele que te permite cair. Mas Ele quer ressuscitar a sua vida hoje. Ele quer ressuscitar os planos dEle na sua vida hoje. Ele quer ressuscitar os teus planos também hoje. Quer ressuscitar o teu coração, a tua casa, a tua família, o teu casamento, a tua rua, o teu bairro, a tua cidade. Mas é hoje e começa em mim e em você. Ele está aqui hoje. Aquele que pode dar a vida está aqui hoje. E Ele te chama para morrer. Ele te chama para morrer. Porque só morrendo poderemos ser sobreviventes. Só morrendo. Não dá. Não dá, não tem outro caminho, só morrendo. Ele nunca nos abandona. Ele quer fazer de nós sobreviventes na tua presença. Curve a tua cabeça para uma palavra de oração.